Então você vai fazer cara de profeta, voz de profeta e dedo de profeta. E você vai falar assim: você não vai sair daqui até o culto terminar, porque papai vai te pegar de jeito hoje. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bom, o tema dessa conferência é um novo nome. Diga comigo, um novo nome. Um novo nome. É desse jeito aí, entendeu? Amém? Aqui você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia, que papai vai te pegar de jeito hoje. Então vamos lá. Quando nós falamos, sobre um novo nome ou sobre o nome, eu dei um spoiler na live. Quem assistiu a live? Só para eu ter noção. Quem não assistiu a live? Levanta a mão, crente. Pode confessar o seu pecado. Essa é a sua hora de se arrepender. Então, eu dei um spoiler na live, mas tem muita gente que não estava. Então eu quero continuar falando a respeito daquilo que eu comecei a falar. Quando a gente fala sobre um nome, nós vamos ver diversas vezes nas escrituras, nós vamos ver como que um nome era valorizado. Se você olha na antiga aliança, por muitas vezes o nome tratava não apenas do nome próprio daquela pessoa ou a forma de se chamar, mas também dizia respeito à identidade que aquela pessoa carregava. E quando nós olhamos a história por diversas vezes, nós vamos ver Deus trocando nomes de algumas pessoas. E você vai ver isso acontecendo constantemente, diretamente. Nós vamos ver Deus mudando, por exemplo, o nome de Abrão. Abrão deixa de ser Abrão e se torna Abraão. Ele deixa de ser Abrão, significa pai exaltado. E o texto vai dizer que quando Deus muda o nome de Abrão, ele se torna Abraão e agora ele se passa a chamar pai de nações. Deus também um dia mudou o nome de Sarai. Sarai, esse nome ele tem um significado incerto. Sarai deixa de se chamar Sarai e ela se torna Sara. Sara significa princesa. Um dia Deus mudou também o nome de um homem chamado Jacó. Jacó, quem lembra de Jacó? Aquele que lutou com o anjo e prevaleceu, Jacó, quando a gente fala sobre Jacó, Jacó significa traiçoeiro. Olha isso. E Jacó deixa de ser Jacó e ele se torna agora Israel. Aqui Israel significa ele lutou com Deus e prevaleceu. Olha isso. Mas diversas vezes na Bíblia nós vamos ver nomes sendo mudados. Por exemplo, José do Egito, quando ele vai se apresentar diante de Faraó, Faraó muda o nome dele e ele passa a se chamar Zafenate Penaia. Olha que nome, gente. Que nome bonito para você pôr no seu filho. Misericórdia, ele vai sofrer bullying a vida inteira, Então vários homens, por exemplo, a palavra vai falar sobre Saulo. Saulo passa a se chamar Paulo. E quando a gente olha, tem um homem também que a Bíblia vai falar sobre ele, um homem chamado Simeão ou Simão, e ele passa a se chamar Pedro. E quando a gente olha a história de Pedro, por exemplo, eu falei um pouquinho sobre Pedro na live, Pedro, ele era um cara que nasceu em Betsaida, um pescador, ele era irmão do apóstolo André. E a palavra vai dizer que Pedro, que a história vai nos narrar, e que Pedro era um homem completamente impulsivo, sanguíneo, nervosinho. Olha isso. Gente, o negócio era tão feio com Pedro, mas tão feio, que Pedro, ele corta a orelha de Malco na frente de Jesus. Jesus está no Getsemane, chega os soldados para prender Jesus. Pedro tira a espada e decepa a orelha de Malco. Gente, na frente de Jesus. Pensa se o negócio não era feio. Na frente de Jesus. Esse era Simão, um sanguíneo, nervoso, impulsivo. Um homem que era assim, ele era casado. Mas é muito interessante porque um dia Simão Pedro, ele teve a revelação de quem Jesus é. E Jesus pergunta: Simão, quem tu diz que eu sou? E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. E agora você se torna Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Pedro teve a revelação, ou melhor, quando Simão teve a revelação de Jesus, não apenas
o nome dele foi mudado. Mas a identidade de Pedro foi transformada. Porque aquele que cortava a orelha do soldado, aquele que era nervoso, impulsivo, briguento, a palavra vai dizer que nos últimos dias da vida de Pedro, ele foi morto, crucificado. E quando ele vai pedir para ser crucificado, ele fala assim: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Cristo. Mas você não está entendendo. Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele tem a identidade dele transformada, querido, a vida dele nunca mais foi a mesma. A vida dele nunca mais foi a mesma. E quando nós falamos sobre o nome, é muito interessante, porque muitas vezes eu já ouvi pessoas questionando a respeito do seu nome. A gente falava um pouquinho a respeito disso, né? Nome tem muitos significados. Por exemplo, o meu nome Elisa significa mulher feliz, consagrada por Deus. Olha que bonito. Também acho bonito, gente. Eu acho bonito, né? O nome de Elisama significa Deus ouve a oração desse lugar. Olha isso, né? Olha só, Samuel. Tem algum Samuel aqui? Algum? Não? Sabe o que significa Samuel? Samuel significa ouvido por Deus. João, agraciado por Deus. Ana, cheia de graça. Rafael significa cura. Olha que coisa linda. Tem Rafael aqui? Ó, que forte isso. Que você seja cura para a nossa geração, em nome de Jesus. Que por onde você passar, cura seja gerada. Que a sua história seja cura para muitas pessoas, em nome de Jesus. Você recebe aí, irmão? Aleluia. No entanto, entretanto, todavia, contudo, nem todo nome tem um significado bonito. Por exemplo, eu gosto que o pastor Márcio fala assim: gente, meu nome significa marciano. Ó, tudo a ver, só que não, né? Marciano, tipo, oi? Não tem algum sentido, uma conotação assim por trás. E é interessante porque quando a gente fala sobre o nome, né? Muitas vezes as pessoas acham que para que uma história seja mudada, é necessário que também o nome seja mudado, né? Eu dizia assim, que tem muita gente que acha que a história dela vai ser mudada o dia que ela casar. E ela fala assim: o dia que eu casar e eu mudar o meu nome, aí a minha vida nunca mais vai ser a mesma. E ele acha que a história dele vai mudar aí. Mas presta atenção, querido. Se você olhar de fato, hoje em dia, gente, o nome ele não tem o mesmo peso de significado como tinha anos atrás. Hoje as coisas são diferentes. Hoje eu não tenho o mesmo peso de significado. Peso e significado muitas vezes na identidade. Por que isso acontece? Por que a gente olha para a antiga aliança e a gente vê um peso tão grande no nome, e agora na nova aliança nós não vemos mais um peso tão grande no nome? Por um simples motivo. A palavra vai dizer que Jesus morre, o Pai dá o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus morre, a palavra vai dizer que ele vai ao inferno, ele pega toda a autoridade do inferno e agora ele ressuscita ao terceiro dia, ele é assunto aos céus. E o texto vai dizer que agora ele não apenas pega a autoridade do inferno e entrega à igreja, mas ele diz assim: no meu nome vocês operarão milagres, sinais, prodígios e maravilhas. No meu nome o morto vai ressuscitar, no meu nome o paralítico vai andar. Por que hoje nós não precisamos de um nome para que a nossa história seja mudada? Porque a palavra vai dizer que Ele é um nome que está acima de todo nome. O maior nome que existe no universo é o nome de Jesus. O maior nome que existe na história é o nome de Jesus. E por que hoje você não precisa de um nome? Por quê? Porque o nome que está no lugar mais alto do universo foi dado a você para que você possa andar em autoridade. Você não precisa que o seu nome físico seja mudado, porque você já recebeu o nome de Jesus.
E quando o nome de Jesus é ecoado na terra, preste atenção, Ele é a autoridade máxima do universo. Preste atenção. Não existe absolutamente nenhum nome no universo que seja maior ou melhor, ou que tenha o mesmo tipo de poder ou autoridade do que o nome de Jesus. Preste atenção nisso. Quando o nome de Jesus é ecoado, tudo que está no céu, na terra ou debaixo da terra precisa entrar em submissão ao nome de Jesus, porque Ele é a autoridade máxima do universo. Não, você não está aqui comigo, não. Vou te deixar pensando sobre o que eu falei. Não existe nome maior do que o nome de Jesus. Presta atenção, olha o que eu te disse. Que quando o nome de Jesus é ecoado, tudo que está no céu, na terra ou debaixo da terra precisa entrar em submissão ao nome dele. Por quê? Porque ele é a maior autoridade do universo. Presta atenção nisso. Ele não é apenas respeitado na terra, ele é também respeitado no inferno, porque a palavra vai dizer que ele triunfou sobre Satanás. A palavra vai dizer que a ressurreição de Jesus foi um espetáculo público do triunfo de Cristo sobre Satanás. Ele triunfa na terra, ele triunfa no inferno, e quando o nome dele é ecoado nos céus, tudo que está nos céus precisa se submeter ao nome dele. Por quê? Porque ele é o rei que está sentado no lugar mais alto do universo. Ele é o rei que está sentado no lugar mais alto de governo da terra e dos céus e debaixo da terra. Presta atenção. Você não serve a qualquer rei. Você serve ao rei que é a maior autoridade do universo. Preste atenção nisso. Você não serve a homens, querido. Você serve a um rei que conquistou, querido. Não tem presidente que tenha autoridade maior do que o nome de Jesus. Não tem governador, não tem pessoa mais rica do universo que tenha autoridade como a de Jesus. Porque a palavra vai dizer que um dia todo joelho se dobrará diante dele, porque ele está acima de todas as coisas. Ele é o rei que está sentado no lugar mais alto do universo. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Lá em 2 Samuel, no capítulo 9. E você vai entender onde eu quero chegar. 2 Samuel, no capítulo 9. Aleluia, aleluia. Esse texto vai nos contar a história de um homem chamado Mefibosete. Todos acharam, amém? O texto é um pouquinho longo, mas a gente vai chegar lá. Quantos amam a palavra de Deus? Eu não sei você, mas eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Porque tudo que a gente precisa, a gente encontra na palavra de Deus. Amém? Prontos? Todos acharam? Amém? O texto fala assim. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, versículo 4: e onde ele está? E Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Fala comigo, Lodebar.
Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra, e Davi disse: Mefibosete? E ele respondeu: estou aqui às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará para sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? E então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Versículo 10. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, o meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Pai, essa é a tua palavra. Deus, nós cremos na autoridade da tua palavra. Nós cremos que poder é liberado quando a tua palavra é ministrada aos nossos corações. Por isso nós te pedimos essa noite que essa palavra que é viva, que é ativa, que é poderosa, cumpra o propósito dela em cada coração aqui neste lugar. Eu oro para que o Senhor fale de forma pessoal e personalizada a cada coração. Eu oro para que cada pessoa que está aqui seja tocado pelo Senhor essa noite. Eu me submeto à unção, eu me submeto ao Espírito residente em mim. E eu te peço para que não seja a Elisa ministrando aqui essa noite. Senhor, eu saio de cena e eu te peço, fale ao coração dos teus filhos, da forma que o Senhor quer e do jeito que o Senhor quer. Essa é a nossa oração essa noite, em nome de Jesus. A Bíblia vai nos contar a história, e foi muito lindo, porque começamos hoje falando a respeito de Davi, cantando a respeito de Davi, né, da história de Davi. E quando a gente olha esse texto, a Bíblia vai nos contar a respeito de Davi. Davi, eu não sei se você se lembra, mas Davi foi um menino, né, que estava no pasto pastoreando as ovelhas de seu pai. E um dia Deus mandou que Samuel fosse ungir Davi como rei. Passa-se anos, né, Davi ele, de fato é ungido como rei, passa-se anos. E o texto vai dizer que então Davi agora ele é colocado sobre o trono, né? O texto vai dizer que após a morte de Saul, né, uma vez em um determinado momento um exército está perseguindo o exército de Saul, e o texto vai dizer que Saul e Jonatas morrem. Só que o texto vai dizer que passados 2 anos, aliás, se você não sabe, Davi ele não foi, presta atenção, Davi não foi o 2º rei de Israel. Davi foi o 3º rei de Israel, porque entre Saul e Davi, um homem chamado Isbosete governou por 2 anos, reinou por 2 anos Israel. E o texto vai dizer então que Saul ele morre, né? E passa um tempo, Isbosete governa, e logo depois Davi ele assume o trono. E é interessante porque quando Davi ele assume o trono, o texto vai dizer que ele conquista muitas vitórias, ele conquista bens, ele conquista riquezas, ele conquista vitórias não apenas contra os filisteus, não apenas vitórias naturais, mas ele também conquista vitórias espirituais, né? E nós vamos ver Davi de fato desfrutando de triunfo do Senhor. Só que chega um determinado momento que Davi, ele manda perguntar se ainda havia alguém da casa de Saul, para que ele mostrasse bondade para com ele, por causa de Jonatas. Porque Jonatas era o filho de Saul, que era amigo de Davi, e que quando Saul estava perseguindo Davi, Jonatas ajudou Davi a fugir do seu próprio pai. Você lembra dessa história? Amém? E o texto vai dizer então que ele pergunta se havia alguém para que ele pudesse demonstrar bondade por causa de Jonatas. E então o texto vai dizer que eles responderam a ele que havia um homem chamado Ziba.
Ziba, ele era um dos servos da casa de Saul. E o texto vai dizer que Ziba então se achega até Davi. E o texto vai dizer que Davi então pergunta para ele. Olha lá, versículo 3. Existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Olha isso. Sabe o que é interessante? Que então ele vai responder: tem sim. Tem um filho. Tem um. E ele se chama Mefibosete. Diga comigo, Mefibosete. Mefibosete, gente, onde que estava Mefibosete no meio disso tudo? Quando o exército estava perseguindo Saul, o texto vai dizer que uma das servas pega Mefibosete, porque ele ainda era uma criancinha. E o texto vai dizer que aquela serva pega Mefibosete e sai correndo para não matarem ele. Só que no meio da correria, aquela serva acaba deixando Mefibosete cair. E ele se torna então um aleijado de ambos os pés. E o texto vai dizer que no meio daquela confusão, aquela serva pega Mefibosete e ela leva Mefibosete para um lugar chamado Lodebar. Só que quando a gente fala sobre Lodebar, olha que interessante, por quê? Porque ele foi levado para aquele lugar para que ele fosse até então preservado, e até aí amém. Só que aí o texto vai dizer que Saul manda chamar Mefibosete. E quando ele chega diante de Mefibosete, o texto vai dizer que Davi já começa falando assim com ele: não tenha medo. Por quê, gente? Porque naturalmente, imagina você chegando diante do rei, que o seu pai perseguiu ele. Imagina Mefibosete: pronto, agora vai me matar, vai acabar com a minha vida, né? Agora deu ruim de vez. Agora eu morri. Acabou. E é interessante porque Davi já chega para ele e fala assim: não tenha medo. E o versículo 6 vai dizer assim, versículo 7, perdão. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque eu serei bondoso para com você por causa de Jonatas, o seu pai, e vou restituir a você todas as terras de Saul, e você sentará para sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Presta atenção nisso. Quando a gente olha a história desse homem chamado Mefibosete, a palavra vai nos falar a respeito de alguém que não era uma pessoa qualquer. Havia uma linhagem real, havia uma descendência real sobre a vida de Mefibosete. Mas por causa das condições que ele viveu, por causa das situações que ele viveu, ele foi parar em um lugar chamado Lodebar. E o que significa Lodebar? Lodebar significa lugar do esquecimento ou terra do esquecimento. Ele então vai parar em Lodebar. Só que até então Lodebar era um lugar de preservação sobre ele. Qual foi o problema? O problema foi que Mefibosete permitiu que um lugar geográfico não definisse apenas a posição geográfica dele. Ele permitiu que aquele lugar geográfico definisse uma realidade espiritual sobre a vida dele. Por quê? Porque ele assume sobre ele a identidade de esquecido, rejeitado. Tanto que quando ele vai chegar diante de Davi, ele vai falar assim: quem é você para que se lembre de mim? Quem é você para que use de bondade com um cão morto como... Gente, olha isso. Está no pó da rabiola. Pensa. Se sentindo... Gente, ele não estava sentindo, não era um cão, não. Ele estava se sentindo um cão morto. Presta atenção nisso. Olha que forte. Olha isso. Mefibosete permitiu que um lugar geográfico definisse a identidade dele. Ele esqueceu quem ele era. Ele esqueceu a descendência dele. Ele esqueceu o lugar que ele havia saído. Ele esqueceu o lugar de origem dele. Ele esqueceu. E agora ele assume sobre ele uma identidade relacionada àquele lugar. E muitas vezes nas nossas vidas nós fugimos para esse lugar do esquecimento. Pegamos uma posição geográfica e usamos ela para definir a identidade que carregamos. Ah, Deus nunca vai fazer nada na minha vida. Olha o lugar que eu estou. Deus nunca vai me usar. Olha o lugar que eu estou. Você acha mesmo? Como se diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Talvez você está aqui essa noite e você já perguntou, você já questionou o Senhor por que você nasceu onde você nasceu. Talvez você está aqui essa noite e você questiona o Senhor o porquê que você está onde você está. E o problema não é só um lugar geográfico. O problema é que você está pegando um lugar geográfico e definindo esse lugar como a tua realidade, da tua identidade espiritual. Você olha para você, você não vê probabilidade de um futuro, não vê perspectiva de um futuro. Começa coisas e não termina, começa os projetos e não termina, começa faculdades e não termina. Por quê? Porque no fundo nem você crê em você. O problema não é quando somos levados para esse lugar. O problema é quando com as nossas próprias pernas nós vamos para esse lugar. Presta atenção. Quando Mefibosete coloca sobre ele o nome de esquecido, ele não apenas foi amputado, ele estava amputando a identidade que havia sobre ele, a identidade real. Tem gente que está aqui essa noite que sabe que foi chamado por Deus. Você sabe que muito antes do seu nascimento, Deus já havia profetizado para os seus pais a respeito do teu nascimento. Porque aliás a palavra vai dizer, como Deus vai dizer a Jeremias, e esse é um padrão da forma que Deus nos cria. Ele vai dizer assim: antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, já havia te santificado e te dado as nações por profeta. O que isso significa? Que antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, tu já havia sido gerado em Deus. Isso significa que antes os seus pais sonharem em te ter, Deus já havia te gerado nele. E você sabe que você é filho, você sabe que você nasceu de novo, você sabe que aquilo que Cristo fez por você, o problema é que você está indo em Lodebar. Você assumiu a realidade do esquecimento como uma identidade sobre você. E o rei te chama para a mesa, o rei te chama para uma nova posição, o rei te chama para restituir a tua identidade. Você fala: quem sou eu? Eu sou um cão morto. Deus vai me usar? Fala: não, Deus, você não está entendendo. Chama fulano. Olha lá, Deus usa a pastora Raquel. É bonita, fala bem, é loura, canta, ora em línguas, profetiza, sabe pregar. Maravilhosa, usa ela, não usa eu não. E a gente fica dando desculpas para Deus. Ou melhor, a gente fica dando desculpas para o nosso rei. Porque é mais fácil ficar no lugar da autocomiseração do que sair do lugar do esquecimento. Sabe por quê? Porque quando você tem que sair do lugar do esquecimento, você está admitindo para você que você não é bom o suficiente, que você precisa que tem uma graça maior disponível para você. E no fundo, todos nós gostaríamos de ser bons o suficientes para algo. Então é mais fácil eu ficar no lugar da minha autocomiseração. Deus nunca vai fazer comigo, porque nesse lugar eu alimento o meu próprio ego com as minhas próprias feridas. É mais fácil, é mais confortável. É mais confortável assumir a realidade de Lodebar. Porque aqui ninguém me vê. Ninguém me vê mesmo. É mais fácil. Para abrir GC, fala sério, pastor, eu nem sei falar não sei orar não. Ninguém. E a gente fica dando desculpa para Deus. O problema não é quando a gente dá desculpa para homens. O problema é quando a gente começa a dar desculpa para Deus. Porque a gente sabe que Deus está nos chamando para um novo lugar. Deus sabe que Deus está nos chamando para uma nova posição. E a gente fica dando desculpa para Deus. Eu vou falar um negócio bem rasgado aqui, amém? Posso falar? É burrice você ficar tentando enganar Deus. Porque não tem como você enganar Deus. Você na verdade está enganando só você mesmo. Estou errado? Até quando você vai se ver como refém de Lodebar? Tem gente aqui que se fez refém em Lodebar. Foi para Lodebar e fez Lodebar sua morada. Você acha que Deus não pode fazer na tua vida? Não, Elisa, você não está entendendo. Olha onde eu nasci. Olha a família que eu nasci. Não, Elisa, você não está entendendo. Olha a casa, olha a minha história, olha o tanto de coisa que eu já passei.
Como que Deus vai fazer algo na minha vida? Não, Eliseu, eu já sou velho, Deus não vai me usar. E a gente fica dando desculpa para Deus. Mas sinceramente, eu preciso falar algo para você. Deus sabia o que Ele estava fazendo quando Ele te deixou nascer na família que você nasceu. Presta atenção. A palavra vai contar a respeito da história de Jesus. Todo mundo esperava um rei grandioso. Todo mundo esperava um homem grandioso, um homem que governasse não apenas espiritualmente, mas que governasse politicamente. Vou ficar aqui que eu estou me sentindo presa. Todo mundo esperava um homem que governasse politicamente. E aí vem Jesus. E a palavra vai dizer que havia uma profecia que Jesus nasceria em Belém e Efratá. E sabe o que era Belém e Efratá? Um clã pequeno. Pensa no lugar mais menosprezado na época. Era Belém. Se fosse lá em BH, a gente ia dizer que era lá no Barreiro, ou lá em Contagem, ou lá em Justinópolis. Onde seria aqui, pastora? Onde seria aqui? O lugar mais assim que ninguém quer ir, sabe? Do pé vermelho. Hã? Sabe aquele lugar desprezado que ninguém quer ir? Fala da onde? De onde você é? Ah, lá de São Nascente. Ah, tá. De onde você é? Você chega diante de pessoas e aí as pessoas perguntam: de onde você veio? Vim lá de Ceilândia. Ah, Ceilândia. Ah, tá. Como diz, isso não é grande coisa. Pode vir alguma coisa boa de Ceilândia? Talvez essa é a pergunta que você mesmo faz para você. Fala sério, será que pode vir alguma coisa boa? E sabe o que a palavra vai dizer? Presta atenção nisso aqui. A palavra vai dizer que havia uma profecia que Jesus nasceria em um lugar pequeno. Um dia eu estava estudando essa passagem e o Senhor começou a falar comigo sobre pessoas que vivem em guerra com o seu lugar de origem. Pessoas que vivem em guerra com o lugar do seu nascimento. Pessoas que vivem em guerra com o lugar onde Deus as plantou. Por quê? Porque olham e falam assim: Deus, mas esse lugar eu não queria ter nascido aqui. Eu não queria ter vivido o que eu vivi. Eu não queria ter tido o pai que eu tive. Eu não queria ter tido a mãe que eu tive. Eu não queria ter passado necessidade do jeito que eu passei. Eu não queria. E você talvez esteja aqui, você está em guerra com o teu lugar de origem. Você vive questionando a Deus o porquê. Por que Deus? Por que lá? Por quê? Por que esse lugar? Mas sabe de uma coisa? O lugar de origem de Jesus também dizia respeito ao lugar do propósito dele. Porque havia sido profetizado que Jesus nasceria em um lugar pequeno. E se eu te perguntasse hoje algo? Como você se sentiria se você soubesse que o lugar do teu nascimento foi profetizado por Deus antes do teu nascimento? Aí a corda rocha mais um pouco. Porque você vai falar assim: não pode. Pode. Ah, pode. Não, pode. Porque Ele é onisciente. E Salmo 119 vai dizer que todos os nossos dias foram escritos por Deus em um livro, antes mesmo de nenhum deles existir. Isso significa que Deus sabia onde você nasceria. Deus sabia o lugar que seria o lugar do seu nascimento. Elisa, mas eu não gosto dele. Mas Deus sabia que ia ser lá. Por quê? Porque existe propósito no teu lugar, no lugar onde Deus te plantou. E preste atenção nisso aqui. Você nunca vai viver o seu destino proposital se você não fizer as pazes com o seu lugar de origem. Por quê, Elisa? Porque o seu lugar de origem também diz respeito ao lugar do teu propósito. Elisa, mas é pequeno, mas tem propósito. Elisa, é improvável, mas tem propósito. Presta atenção, Deus não tem problema com lugares pequenos. Você está aqui comigo? Diga comigo, aleluia. Aleluia.
Deus não tem problema com lugares pequenos. Deus não tem problema com lugares improváveis. E eu falei isso hoje com os meninos. Por que que Deus não tem problema com lugares pequenos e lugares improváveis? Porque são os lugares pequenos, são os lugares improváveis, as plataformas dos milagres de Deus. Porque quando Deus pega o improvável, quando Deus pega alguém de um lugar pequeno e expõe a glória dele, querido, todos que olham, todos que veem falam, somente a mão do Senhor poderia ter feito isso. Lugares grandes carregam glória própria. E é por isso que Deus gosta dos improváveis. Deus gosta dos pequenos, para demonstrar a sua bondade. Não foi isso que o rei fez? O texto vai dizer que o rei Davi pergunta: tem alguém que eu possa demonstrar a bondade de Deus? E sabe qual é o problema? Às vezes a bondade está disponível para você começar a desfrutar dela. E você está assim: não, Senhor, não, eu não. Faça as pazes com o lugar que Deus te plantou. Porque você nunca vai viver o seu destino profético se você não fizer as pazes com o seu lugar de origem. Vocês me deixaram falar, agora vocês aguentam. Aquela hora daquele silêncio mortal. Tipo, Elisa, eu queria uma palavra que eu ia rodar no manto, cair no chu e no poder. Eu queria uma palavra assim, que eu ia sair daqui assim, tchá, bradando, falando em línguas. A nossa geração já está muito cheia de gente que faz barulho. A gente precisa de pessoas que tenham fundamentos em Cristo. Não tem como. A palavra vai dizer que não tem como você acender um luminário e deixar ele debaixo da casa. O lugar de exposição é natural para aqueles que têm o fogo verdadeiro aceso. Presta atenção, Deus não constrói um prédio para dentro da terra. Ninguém constrói um prédio para dentro da terra. Quando Deus começa a lançar fundamentos em você, aliás, primeiro ele começa mexendo com o terreno, né? Porque tem muita pedra, muito entulho aí. E Deus vai começar a arar a terra assim, ó, limpar a terra, para que novos fundamentos sejam lançados, para que edifícios sejam construídos. E todos verão que a mão do Senhor fez isso. A palavra vai nos mostrar que Mefibosete, o que o texto vai nos levar a entender é que Mefibosete, ele pegou a identidade daquele lugar e colocou como uma realidade sobre ele. Ele era alguém esquecido. Ele se considerava alguém, gente, não era alguém esquecido apenas, ele já se considerava como um morto. Como um morto. Obrigada. E o texto vai dizer então, que ele continua dizendo, e ele fala assim: Mefibosete prostrou e disse: quem é o teu servo ou o teu escravo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Quando a gente olha esse texto, um outro ponto que nós vamos ser aqui é que Mefibosete não apenas se considerava um cão morto. Um outro termo que ele vai usar, ele vai falar assim: eu sou o teu servo ou o teu escravo. Gente, quem era Mefibosete? Mefibosete era o filho do rei. Ele era filho do rei. Havia uma descendência, uma linhagem. Davi o chamava como rei, mas ele insistia em se chamar de escravo. Presta atenção. Davi o chamava como rei, filho do rei, e ele se chamava como escravo. E assim estão muitos dentro da nossa geração. Deus está te chamando de filho, Deus está te chamando de filho do rei, e você ainda insiste em continuar com uma mentalidade de escravo. Elisa, eu não consigo vencer tal pecado. Elisa, eu não consigo vencer tal vício. Elisa, eu não consigo vencer. Ei! Você é filho do rei, e um dos padrões do reino de Deus é que esse reino é um reino de liberdade. Isso significa, olha o que Paulo vai dizer: você já não é mais escravo da tua carne, você não é escravo mais do pecado, você não é escravo da lei, você é filho de Deus, e o Espírito que habita dentro de você faz você clamar:
Abba, Pai. Olha isso. Porque Davi vai falar para ele assim: eu vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará para sempre à minha mesa. Gente, olha que poderoso isso. Sabe por quê? Porque Davi chega diante dele, e Davi estava querendo demonstrar bondade, e não apenas isso, ele estava restituindo a Mefibosete o direito de governo, o direito de propriedade, o direito de identidade, de provisão. Davi estava reconhecendo ele como filho do rei. Davi estava reconhecendo que a ele seria de volta dado todo o governo sobre a terra, toda a propriedade seria restituída a ele, e toda a provisão, porque o texto fala assim, que agora Davi fala assim: você vai passar a sentar na minha mesa, do meu lado, junto comigo. Preste atenção. O que foi que Cristo veio fazer por mim e por você? Quando nós nascemos de novo, quando nós dizemos sim para Jesus, o texto vai dizer que agora nós não somos mais escravos da carne, não escravos do pecado. Agora nós recebemos uma identidade de filhos de Deus. Você não é mais escravo, agora você é filho. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo? Amém? Olha o que a história vai nos contar. A autoridade de governo sobre a terra que o homem havia perdido no Éden. Cristo vai, pega a autoridade lá do inferno, toma a autoridade das mãos de Satanás e entrega para a igreja. Ou seja, o governo agora está sobre cada um de nós que nascemos de novo. Mas não apenas isso, Cristo nos devolve o direito de propriedade. Por quê? Porque a palavra diz que onde você colocar a planta dos seus pés é seu por herança. Não, sem noção disso. Presta atenção, meu filho. Onde você coloca a planta dos seus pés é seu por herança. Ele te restitui o direito de propriedade, mas ele te chama para a mesa. E é nesse lugar que ele vai dizer assim: você não precisa andar ansioso por coisa alguma. Sou eu quem visto os lírios do campo. Sou eu quem dou comida para os pássaros. Se um filho pede pão para o pai não vai dar pedra. Como dirá vocês que é mal? Imagina eu que sou bom. Ele garante para mim e para você provisão. Mas quantas vezes a gente diz que é filho, a gente canta que é filho, mas a gente tem mentalidade de escravo. Trabalha igual um doido. Que isso, pastor? Não posso ir no culto não, tem que trabalhar. Quer fazer na força do braço aquilo que Cristo já conquistou na cruz. Ei, vamos ser sinceros? Você não vai dar conta, porque é pesado demais. Não existe homem capaz de suprir esse fardo. Cristo foi o único, porque nele não havia pecados. E quantas vezes nós queremos: eu preciso, Elisa, trabalhar, eu preciso conquistar minha terrinha, eu preciso trabalhar. Ei, não estou falando quanto o trabalho, amém? O trabalho é digno, o trabalho é de Deus. Mas se o trabalho te rouba de Deus, ele se torna pecado. Será que o teu trabalho não se tornou um ídolo no seu coração? Porque o que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. E quantas vezes nós ocupamos as nossas vidas com tantas coisas, porque no fundo nós não assumimos a identidade, aquilo que o Pai, aquilo que o Rei diz sobre nós. Porque aliás, Ele não é apenas Rei, Ele te chama de filho. Isso significa que você não é filho de qualquer um. Diga comigo: eu, mais forte, eu sou filho do Rei. E quantas vezes nós queremos prover para nós aquilo que Cristo já proveu? A gente se esforça tanto para ser alguém, não é? A gente se esforça tanto para ser aceito diante das pessoas. A gente tem medo até de falar não. Vai que eu fale não e a pessoa fique chateada comigo, então eu vou falar sim para tudo.
A gente vive com uma necessidade de aceitação, porque no fundo nós ainda não entendemos que nós já fomos aceitos por Ele. Porque afinal é mais confortável para mim ficar lá no lugar onde eu sou esquecido do que assumir. Eu não tenho capacidade, mas eu tenho um Deus que tem toda a capacidade e decidiu demonstrar bondade para comigo. Sair de Lodebar, presta atenção nisso aqui. Sair de Lodebar é você assumir que você é vulnerável, que você não é provedor de bem e mal, que você não é capaz de governar a si próprio, que você depende de uma autoridade maior do que você, que conquista aquilo que você não tem capacidade de fazer. O problema é que às vezes o nosso ego grita tanto que a gente quer, é melhor eu produzir para mim, é melhor eu me esforçar para agradar o meu ego do que me colocar no lugar de vulnerabilidade, onde eu reconheço que eu não sou capaz, mas que tem graça disponível para mim. Mas vamos ser sinceros, chega uma hora das nossas vidas que a gente precisa assumir aquilo que Cristo diz sobre nós. Sabe por quê? Porque senão a sua vida vai ser ciclos e ciclos. E eu vou falar aqui como é, amém? Olha aqui para mim. Você está em um momento da sua vida, aí acontece um problema. Aí você não resolve, não entende o que Deus quer te ensinar. Passa tempo o mesmo problema com pessoas diferentes. Aí passa tempos o mesmo problema. Aí parece que você sempre vive em ciclos, em situações diferentes, com pessoas diferentes, mas é sempre a mesma coisa. E você está aí, está vivendo. Não, Elisa, é que eu tenho que trabalhar, ter uma boa faculdade, um bom emprego. Aí depois eu vou me formar. E aí você vai vivendo aquela vidinha assim, ó, cíclica. Por quê? Porque você ainda não assumiu aquilo que Cristo diz sobre você. Você ainda não assumiu que você é filho, e não apenas filho, você é embaixador do reino, e como embaixador você carrega propósito. Presta atenção. Quando você assume a identidade daquilo que Cristo fez por você, Ele vem e quebra um ciclo na sua vida. Por quê? Porque você não se torna apenas filho, você se torna aquele que agora carrega o nome da maior autoridade do universo. E como o nome que você carrega, querido, como você carrega o nome dele, onde você chegar, todos vão reconhecer o nome que você carrega. Você deixa de ser uma pessoa qualquer, você se passa a ser também uma autoridade sacerdotal, porque a palavra diz que agora todos nós somos sacerdotes, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Por que você passa a ser sacerdote? Porque você assumiu a identidade que está sobre você. Agora você deixa de ser escravo, você se torna autoridade como filho de Deus. A autoridade não está em você, a autoridade está no nome que foi colocado sobre você. A autoridade está na identidade de filho de Deus que foi colocada sobre você. É tempo de você mudar a mentalidade de escravo. Ei, sua vida é muito mais do que só trabalhar. Sua vida é muito mais do que só fazer tudo. Ah, você é só crente de domingo. Não, querido, tem mais. Ei, tem propósito de Deus para você. Tem mesa posta para filho. Ele prepara a mesa para os filhos. Ele providencia a mesa. Ele providencia banquete para os filhos. Que banquete é esse, Elisa? Me explica melhor o que é isso. Tem sim, tem banquete de amor para você. Por quê? Porque quando você se sente à mesa, a mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar onde você se sente amado. Você já chegou num lugar que tinha uma mesa posta, preparada para você? Parece que a mesa te abraça. Por quê? Porque se sente amado quando você se assenta em uma mesa posta. Presta atenção, existe plenitude de amor disponível para você. Quando você entende que você é filho, você para de mendigar amor. Por quê? Porque você sabe que Ele te amou primeiro. Ele te alcançou com o maior amor do mundo. Você se delicia com o banquete do amor dEle por você. É nesse lugar que tem provisão disponível para você. Sabe por que você está quebrando a cabeça? Todo mês fica desesperado com as contas que tem que pagar, porque você ainda não entendeu que você é filho, e você ainda não entendeu que para filho tem provisão. Porque Ele vai dizer: coloque o meu reino em primeiro lugar, e as suas demais necessidades serão supridas. Mas muitas vezes nós ainda estamos nos vendo como servo, como escravo.
Mas sabe o que o Senhor disse para você essa noite? Ei, é tempo de você assumir a identidade de filho de Deus. É tempo de você declarar para você mesmo que você não consegue mesmo tudo. Você não tem capacidade de prover tudo para você. Mas eu já provi para você. Eu já morri na cruz. Eu já provi todo o amor que você precisa. Toda a aceitação que você precisa. Toda a segurança que você precisa. Toda a proteção que você precisa. Ele diz, eu não consigo. Ele diz, eu não tenho capacidade. Aí é nessa hora que você começa a viver milagre. Porque filho anda de milagre em milagre. Elisa, estou querendo... Gente, quantos testemunhos? Esses dias para trás, nós estávamos aconselhando um dos nossos alunos, que é um casal que é lá do Seminário Teológico de Carisma, em Belo Horizonte. Eles saíram de São Paulo para ir para Belo Horizonte fazer carisma. E eles estavam indo a pé para a igreja, andando 40 minutos, um morrão, que BH tem morro. O lugar para ter morro é Belo Horizonte. Indo a pé, a gente falou, não, está errado. Porque transporte é necessidade. Deus disse que ia suprir necessidade. Aí eu falei, vocês vão colocar isso na lista das despesas de vocês e Deus vai suprir. Passou 2 semanas, eles colocaram. Ele chega, Elisa, nós colocamos. Passou umas 2 ou 3 semanas, eles chegam pra gente e falam assim, Elisa, a gente ganhou uma moto. Uma pessoa chegou e falou assim, não, Deus me mandou te dar minha moto, novinha, de não sei quantas cilindradas, 0, maravilhosa, sem um arranhão. Quantos alunos já chegaram para contar milagres para a gente? Tinha uma conta altíssima no banco. Cheguei no banco, falaram que a minha conta estava paga. Ei, filho vive de milagre em milagre. E é tempo, talvez você está aqui, você está se matando. Por quê? Porque você ainda não entendeu que você é filho. Mas se você assumir hoje a identidade de filho que Ele coloca sobre você, você vai desfrutar de um tempo de milagres de Deus sobre a tua vida, milagres de Deus sobre a tua casa, milagres sobre o teu casamento, milagres sobre a tua história. Ei, o teu Deus ainda faz milagres, o teu Deus ainda opera milagres. Você não é filho de qualquer rei. Ele é o dono do ouro e da prata. Aliás, quando nós chegarmos no céu, o texto vai dizer que nós vamos pisar em rua de ouro, meu filho. Presta atenção, o teu pai é dono das maiores jazidas do universo que ninguém ainda descobriu. Você está aqui comigo, gente? Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu preciso que você entenda que hoje é dia de você sair do lugar do esquecimento. Hoje é dia de você sair de Lodebar. Sabe por quê? Porque a gente crê que Deus vai fazer na vida do nosso irmão, mas a gente não crê que Ele vai fazer na nossa. Como que você quer alcançar Ceilândia se você não crê que Deus pode alcançar a tua história? Esse é o problema da nossa geração. Nós vivemos um evangelho vazio. A gente canta sobre um Deus de milagres, mas a gente não crê que Ele pode fazer um milagre na nossa história. Você canta sobre o Deus do amor, mas o amor do teu casamento se perdeu e você não crê mais na restauração do seu casamento. É noite de você sair de Lodebar, é noite de você sair do lugar do esquecimento, é noite de você parar de anular, ignorar que você é filho de Deus. Eliseu, eu tenho medo do que Deus pode fazer. Sabe o que é interessante? Que a bondade estava indo ao encontro de Mefibosete. E a primeira coisa que Davi fala para ele era: não tenha medo. Ele disse: se eu perder o controle da minha história, não tenha medo. Elisa, e se eu entregar e Deus me pedir? Não tenha medo. Elisa, e se eu confessar que realmente eu tenho medo? Que eu realmente sou desconfortável com o lugar que Deus me colocou? Eu vou me colocar em um lugar de muita vulnerabilidade. Não tenha medo. Se coloque sobre seus pés, para fingir que a gente está acabando.
Fala aí para quem está do seu lado. É tempo de sair de Lodebar. Fala para o outro. É tempo de sair de Lodebar. Não, mas desse jeito aí tá muito fraco, gente. Vamos lá, vamos lá. Fala para ele, fala, seja profeta de Deus na vida dele. E fala assim, é tempo de parar de anular a sua identidade. Preste atenção em algo. Quando as suas emoções ditam a posição que você tem que andar, você se torna escravo das suas emoções. Vou repetir. Quando as suas emoções ditam a posição que você tem que andar, você se torna escravo das suas emoções. Mas quando você deixa Cristo ditar a sua posição, as suas emoções, elas têm que entrar em submissão à vontade de Cristo. Talvez hoje a sua vulnerabilidade te para, porque as suas emoções falam, não, aqui você é improvável, aqui você não consegue. E talvez as suas emoções tenham ditado a tua posição espiritual. Mas se você assumir aquilo que Cristo diz sobre você, as suas emoções vão entrar em submissão à vontade do Espírito, como quem diz, eu realmente sou vulnerável, eu realmente não consigo prover para mim bem e mal, eu realmente não consigo ser a minha provisão, eu realmente não consigo prosperar e conquistar tudo que eu consigo, mas eu tenho um Cristo que já fez isso por mim. Então as minhas emoções, que agora ditavam a minha posição de vulnerabilidade, elas entram em sujeição àquilo que Cristo fez por mim. É tempo de sair do lugar de autocomiseração. Você não é escravo do medo. Você é filho de Deus. Feche os seus olhos aí onde você está. Talvez você está aqui e você já questionou tanto Deus, o lugar do seu nascimento. Talvez você está aqui e você já questionou tanto ao Senhor o lugar que Deus te plantou. Mas essa é a noite que o Senhor te trouxe aqui para você fazer as pazes com o seu lugar de origem. Talvez esse lugar revela mesmo as suas vulnerabilidades, mas eu preciso te dizer que Cristo não tem problema com as suas vulnerabilidades, porque nele existe redenção, existe glória disponível, existe graça disponível. Preste atenção, existe glória de Deus disponível no lugar da tua vulnerabilidade. Por quê? Porque o lugar da tua vulnerabilidade é a plataforma perfeita para a manifestação da glória de Deus. Então feche os seus olhos aí no seu lugar. Talvez você tenha que orar e falar assim: Senhor, amém, tudo bem, eu aceito ter nascido onde eu nasci, eu aceito ter nascido na família que eu nasci. Pode não ter sido o melhor lugar aos meus olhos, mas foi o lugar que o Senhor escolheu para demonstrar a tua glória, demonstrar que o Senhor pode pegar um improvável e transformar a vida do improvável. Senhor, tudo bem, eu assumo que eu não sou perfeito, eu assumo que eu não sou bom o suficiente, mas eu também reconheço que tem graça disponível, tem unção capacitadora disponível para mim, eu reconheço. Tem gente que está aqui essa noite se sente paralisado dentro da tua identidade. Talvez você está aqui, querido, você se sente paralisado até dentro do teu chamado, dentro do teu propósito. Mas hoje o Senhor te chama para a mesa como um filho e não como um escravo.
Hoje o Senhor diz para pessoas aqui: você não é escravo da tua carne, você não é escravo da bebida, você não é escravo do vício, você não é escravo, não, eu quero te fazer filho. Quem é filho? Filho é aquele que nasceu de novo e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não disse: Jesus, eu quero que o Senhor governe a minha vida, eu sinto muito em te dizer que você ainda não é filho de Deus. Mas se você quer assentar na mesa, se você quer ver Cristo transformando a tua história, se você quer ver Cristo fazendo da tua história de um improvável, fazendo dele um milagre a ser contado, um testemunho para muitas pessoas, tudo que você precisa é dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu rei, eu quero que o Senhor seja o meu pai, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Davi foi ao encontro de Mefibosete para salvar Mefibosete de Lodebar. E talvez você está aqui essa noite e o Senhor quer te salvar da sua Lodebar. O lugar onde você se sente esquecido, anulado, se sente morto. Só você sabe os pensamentos que você tem, como você questiona a sua existência quando você deita no travesseiro. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite porque Ele quer te tirar de Lodebar e te levar para a mesa do rei e te fazer assentar em lugares altos. Essa noite eu quero orar. Primeira oração que eu quero fazer hoje, eu quero orar por você que deseja sair do lugar do esquecimento. Você que fala assim: Elisa, eu quero que Jesus transforme a minha vida, eu quero que Jesus transforme a minha história. Elisa, eu quero que Jesus mude os meus caminhos. Elisa, eu não quero mais viver do mesmo jeito que eu estou vivendo. Eu me sinto mesmo rejeitado, anulado, e eu não tenho coragem de falar isso para ninguém. Mas essa noite Jesus está mexendo dentro de você. Essa noite o Espírito Santo, Ele convence você, Ele te move dentro de você. E eu queria chamar aqui à frente você que deseja talvez voltar para os caminhos do Senhor, ou você que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não veio aqui para uma conferência, querido. Você não veio para cá para um evento. Você veio para cá porque essa noite o rei veio ao teu encontro. O rei mandou chamar você porque Ele quer te tirar do lugar do esquecimento. Ele quer transformar a tua história. Ele quer te tirar do lugar improvável e fazer da tua história um milagre a ser contado. Feche os seus olhos, não olhe para mim. Você que está aqui essa noite, que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ou se reconciliar com o Senhor, eu queria que você erguesse uma das suas mãos aonde você está. Você que deseja voltar para os caminhos do Senhor, alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor, estenda as suas mãos. Elisa, eu tenho medo. Querida, até quando você vai ficar no lugar do medo? Até quando você vai ficar no lugar da escravidão? Até quando? Não, essa noite o Senhor te chama para a mesa. Essa noite Jesus te chama. Nessa noite o Rei te chama de volta para Ele. Nessa noite o Rei quer te fazer novamente se posicionar como um filho de Deus. Alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Eu preciso te dizer algo. O rei mandou chamar Mefibosete, mas foi Mefibosete quem precisou vir ao encontro do rei. Ele manda te chamar essa noite, mas é uma escolha sua sair desse lugar e vir ao encontro dele. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção. E se você quiser, você ainda pode vir aqui à frente, porque eu quero orar por você essa noite. Se você quiser, não tenha medo de sair do seu lugar. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor com essa canção.